Bom dia a todos, bom dia Sr. Virgílio, bom dia caros colegas do sacerdócio, caros catequistas e todos os outros comprometidos na vida da Igreja. Muito obrigado por este convite, que me foi feito através do Nuno, que me surpreendeu e coincide até com um momento muito interessante da minha vida em que eu vou regressar a Coimbra relativamente. Acabei agora a minha missão, de facto, no Colégio das Caldinhas e vou estar entre Coimbra e Barcelona durante 6 meses. Portanto, Sr. Dom Virgílio, espero que me receba e que eu esteja à altura daquilo que for necessário. Regressar a Coimbra é sempre regressar a casa. De facto, foram 20 anos muito bonitos, onde eu aprendi a ser padre, na prática, no concreto, e essas coisas, de facto, nunca se agradecem suficientemente. De facto, nos últimos anos, é verdade, eu estive na missão da educação durante 3 anos e meio, ajudando um bocadinho a recriar um colégio que viveu uma crise muito grande, com fins contratos de associação, e antes disso tinha saído de Coimbra para ir para a Pastoral Universitária do Porto, onde continuei um bocadinho ligado nos últimos 8 anos. Curiosamente, nestes últimos 8 anos, eu fui convidado a orientar uma catequese de adultos, e isso foi muito interessante. Eu gosto muito de ir à catequese, acho que nunca deixei de ir à catequese, e acho que não posso deixar nunca de ir à catequese. Gosto muito de ir à catequese, enfim, dos nossos papas, à quarta-feira. Gosto muito de ir às catequeses dos nossos bispos, sobretudo no Advento e na Quaresma. Gosto muito de ir à catequese, que muitas vezes é ensinada até às próprias crianças, e ponho-me um bocadinho às vezes por trás da cortina a ouvir tudo o que é feito e como se faz. E, de facto, esta sede que tenho de aprender e de saber é muito necessária. Tanto mais que, de facto, sinto também em mim uma vontade de viver o Evangelho e de fazer o Evangelho. De facto, nos últimos 6 anos, durante 6 meses, orientava uma catequese de adultos no Porto, de 15 em 15 dias, presencial, com até números um bocadinho significativos, com cerca de 300, 400 pessoas adultas a assistir à catequese. E em cada ano o tema era de facto escolhido, e pessoas mais ou menos, enfim, dos 20 até aos 80, numa grande diversidade. Talvez motivado por esta experiência, trago aqui com muita simplicidade alguma reflexão. Já aprendi, obrigado, já aprendi muito esta manhã, já tomei as minhas notas do que eu vi, e espero que pelo menos agora o que eu vou dizer não estrague o que aqui está a acontecer. Então vou-me servir muito do momento catequético, que acho muito desafiador, do encontro de Jesus com a Samaritana. Porquê? Porque este é um dos momentos que parece que correu muito bem. Algumas das catequeses que Jesus fez parece que não tiveram assim este sucesso logo à primeira. Parece que Jesus não conseguiu passar a mensagem que queria, teve resistências, teve perguntas inadequadas, teve surpresas e, inclusive, se recordarmos a sua grande crise de Cesareia, de facto, Jesus quase que chegou a ser rejeitado porque aquilo que propunha não era aceito. Isto, confesso, que me dá ânimo também a perceber que muitas vezes as nossas catequeses não é ver chegar e vencer. Pelo contrário, é um trabalho árduo que pede, de facto, uma criatividade muito grande, da qual, de facto, não nos é possível de desistir. Então trago aqui algumas notas e começo, de facto, pela primeira. Acho que não basta saber o que queremos dizer, o que queremos ensinar, o que queremos divulgar do Evangelho, mas acho imprescindível saber a quem é que o vamos fazer. Quem são as pessoas a quem vamos anunciar o Evangelho. Não basta conhecer o Evangelho, conhecê-lo bem, estudá-lo, verdadeiramente estudá-lo, e estudá-lo não rapidamente, mas com profundidade, e ao mesmo tempo estudar também as pessoas a quem vamos anunciar o Evangelho. Quem são? De facto, não se anuncia o Evangelho sem saber a quem. E, portanto, quem são as pessoas, qual é a sua idade, qual é o mundo em que vivem, o mundo cultural em que se encontram, a sua experiência, porventura, de fé, ou até a sua experiência de iniciação à fé, porque o Evangelho não é para ser anunciado em abstrato. O Evangelho nunca foi anunciado em abstrato. Jesus não teve relações apostólicas abstratas, mas relações muito concretas. A relação de Jesus com Pedro, de facto, era muito diferente da relação de Jesus com Tomé, ou com outras pessoas. E, portanto, julgo que isto é muito importante e pode ajudar ao exercício deste anúncio. O
o que é que eu quero anunciar, e então vou estudar, vou aprender, vou ver, e a quem é que de facto eu sou chamado a anunciar o Evangelho, sabendo que sim, que eu vou anunciar e vou receber o Evangelho por aquele a quem eu também proponho. Uma segunda nota tem a ver com este encontro de Jesus com esta mulher da região da Samaria, da região, digamos assim, onde havia, podíamos dizer, quase muitos cobradores de impostos, vistos pelos judeus como um grupo talvez com algumas suspeitas, e é muito curioso este encontro de Jesus com esta mulher. Conhecemos a história, sabemos que ele vem da Judeia para a Galileia, passa pela Samaria, descansa no poço de Jacó, e conhecemos este diálogo e esta conversa. Conhecemos sobretudo a grande questão, que é a resposta a uma sede. E a catequese, de facto, é a resposta a uma sede. Pode começar por ser exatamente suscitar essa sede, essa curiosidade, esse desejo. Talvez, numa cultura que nos precedeu, dávamos por garantida esta sede de Deus, esta sede de comunidade, esta sede de Jesus, esta sede de uma coerência de vida. Se calhar hoje já não damos por pressuposta esta sede, sobretudo talvez a sede de Deus ou a sede da Igreja, mas a verdade é que ela, de uma forma talvez mais oculta, na minha opinião, é ainda mais forte. É ainda mais forte do que na geração, parece-me, que me percebe, que nos percebe. A sede que eu encontro hoje nos mais novos, confesso que é maior do que aquela sede que eu encontrei nos meus avós. Então, que sede é esta e como é que o Evangelho responde a esta sede? Falo de sede e não falo de ansiedades, porque há muitas ansiedades, também humanas, inclusive de uma harmonia espiritual, de uma tranquilidade de vida, de valores. Nunca ninguém viveu sem valores. Quando dizemos que hoje as pessoas vivem sem valores, não é verdade. As pessoas vivem com valores, podem não ser a luz do Evangelho, ou pelo menos não serem totalmente os do Evangelho, sei que alguma vez os nossos valores foram só e na totalidade os do Evangelho. Nesta conversa de Jesus com a Samaritana, eu julgo que encontramos imensas pistas que nos podem ajudar a construir então este encontro, este anúncio de cada um de nós, porta-voz de Jesus, com a pessoa com quem estamos. Então passo aqui um bocadinho, se me permitem, a desbravar ou a desembrulhar um bocadinho este encontro. Porque se ele acontecesse hoje, com alguém do nosso mundo, da nossa cultura, do nosso ambiente, o que é que se passaria, o que é que Jesus diria, etc. Então, vivemos um tempo difícil de definir, mas não impossível de definir, independentemente do paradigma, da leitura que fazemos da realidade. Há quem faça uma leitura hoje da realidade muito pessimista, sobretudo muito desesperada ou até desesperançada. Há quem faça uma leitura talvez demasiado ingênua, de que nunca estivemos tão bem. É muito curioso ver como ainda, por causa da pandemia, dizíamos por todo lado isto vai ficar melhor. A verdade é que não sei se ficou, mas há uma coisa que é muito cristão na forma de ler a realidade, de ler as pessoas, de ler as dificuldades e de ler, de facto, aquilo que é bom e positivo. Como é que um cristão lê uma guerra? Como é que um cristão lê, de facto, uma pandemia? Como é que um cristão lê as nossas igrejas a ficarem vazias ou os pais não sentirem vontade de anunciarem e transmitirem o Evangelho que receberam? Que leitura fazemos da realidade, de tudo o que ela tem de fascinante, de positivo e do que ela tem, porventura, de interpelante? Nessa leitura há uma coisa que para nós é inegociável. É que Deus não deixou de estar presente na realidade. Portanto, não façamos nós a leitura que, como diria uma pessoa não crente ou um ateu, até terá legitimidade para a fazer. Mas não é a nossa. Portanto, a nossa leitura é uma leitura crente da realidade. E Deus não se separou do mundo que criou, Deus não imigrou e um dia vai voltar quando, porventura, um conjunto de fatores estiverem diferentes ou, porventura, até melhores. Então aí Deus regressa, porque pode regressar a casa, porque agora as coisas estão arrumadas ou compostas.
Portanto, se tiramos Deus da realidade, então a nossa leitura é uma leitura, diria, quase técnica, diria profana, e não uma leitura espiritual da realidade. Portanto, somos convidados a fazer uma leitura espiritual da realidade, e é isso que Jesus faz ao encontrar-se com esta mulher. Faz uma leitura espiritual da sua vida, da sua pessoa, inclusive das suas dificuldades. Neste caso, as suas dificuldades não eram só, mas de facto o texto, se calhar até sobrevaloriza a dificuldade afetiva. Esta senhora vai no 7º marido. Curiosamente, este número 7 também aqui não é só numérico, mas tem uma carga simbólica, num certo sentido, falta no 8º. E chegou, e é Jesus. E, portanto, o que é que de facto Lucas ou João quer de facto dizer quando a todos estes amores faltava um amor único, um amor raro, um amor puro, que era o de Jesus. Estamos num tempo, parece-me, a este nível muito interessante. Porquê? Porque hoje, por exemplo, já quase ninguém acredita, estou a ver, numa certa ideologia do progresso. Mas, curiosamente, acredita muito em outras ideologias, e talvez a mais acutilante e a mais desafiadora para os próximos tempos, à qual a Igreja é chamada a ter uma resposta, tem a ver exatamente com a identidade. Se há alguma questão que nos próximos anos nos vai tocar conversar, discutir, analisar, estudar profundamente, é exatamente a questão da identidade de cada um, da personalidade de cada um, e desse estudo pode nascer, de facto, um desejo muito grande e uma capacidade muito grande de anunciarmos o Evangelho, não em abstrato, nem em geral, mas de uma forma pessoal. E isso é o que Jesus faz. Nós vemos Jesus, digamos assim, a falar às multidões, mas depois vemos Jesus a falar a cada um e ao coração de cada um. E uma coisa não é contra a outra. Portanto, pode haver um anúncio global. Portanto, a globalização não é um impedimento para a evangelização, ao contrário daquilo que se diz em alguns ambientes. Essa, pelo menos, é a minha perspectiva. Todas as novas tecnologias, com toda a ambiguidade que têm, podem ser instrumentos favorecedores, exatamente, do anúncio do Evangelho, que levam à personalização e, curiosamente, levarão, se forem bem orientados, até à experiência da comunidade. Mas há aqui um primado que ainda não passou, não sei se alguma vez vai passar. Nesta cidade era um primado muito forte, que era o primado da razão científica. Ou seja, está tudo muito bem, mas depois, digamos assim, quem desempata as questões é este argumento: está ou não está aprovado cientificamente. E, de facto, muitas vezes o anúncio do Evangelho, em particular às novas gerações, esbarra com este primado. Está tudo muito bem, é tudo muito bonito, vale tudo muito a pena. Mas isso não passa de uma questão de sensibilidade, porventura de uma questão ética muito positiva, mas depois em que é que isso determina a minha vida, em que é que isso condiciona a minha forma de existir, o meu querer, o meu pensar, portanto aquilo que eu quero alcançar como ser humano. E aí o primado da razão científica, esta história de está provado ou não está provado cientificamente, esbarra muitas vezes, e aí por nossa responsabilidade também, com o anúncio da fé. Porque parece que o anúncio da fé esbarra com a tal prova científica. Como a fé é de outro campeonato, então a fé ou é subserviente, ou é secundária, ou então habituou-se demasiado, quase a ceder o lugar ou a dar-se por vencida. E aqui julgo que temos um trabalho muito interessante a fazer de parceria, diria, não é público-privada, mas é entre a ciência e a fé, naquilo que elas têm de convergente e naquilo que elas têm, evidentemente, de divergente. Mas julgo que este é um obstáculo cultural muito sério, tal como é, e este é mais falado, por exemplo, uma espécie de subjetividade na forma como cada um vive, inclusive. Eu tenho a minha oração, eu vou à igreja quando quero ou quando posso, portanto eu prescindo do grupo, da família, da igreja, para viver a minha fé. Não preciso. Portanto, eu vou à internet e faço a minha oração, eu tenho a minha forma, digamos assim, de viver a fé, num contexto muitas vezes de liberdade, de tolerância, e portanto posso perfeitamente prescindir da igreja. Mas é curioso porque este prescindir da igreja coincide com muitas outras escolhas também em que a pessoa diz que prescinde. E aqui há quase um contraste. Se perguntarem às novas gerações quais são as instituições
que elas mais valorizam, curiosamente em toda a Europa, embora de forma diferente, de facto, vê as voltas, ou com as voltas todas que o mundo deu nos últimos 50 anos, continuam a ser os amigos e a família. Mas, curiosamente, as novas gerações, no nosso olhar um bocadinho, se calhar, mais adulto, acham que prescindem da família, ou que os filhos habituaram-se a ter os pais por empregados, ou que os filhos são hóspedes na própria casa, e, portanto, há uma ideia de família quase que desconstrutiva. Alguns até acham destrutiva. Há, talvez, um excesso de um espaço próprio de autonomia dentro de um fazer comum. E, portanto, há um relativismo que depois gera um relacionismo, talvez, que os mais novos valorizam como uma experiência de autenticidade e de verdade, e os mais velhos, se calhar, como eu, consideram que é uma experiência incompleta e talvez pragmática, mas curiosamente pouco comprometida. Não é só, digamos assim, da Igreja que muitas pessoas prescindem da política, por exemplo, que é uma coisa perigosíssima. Como é que nós entregamos todas as questões sociais apenas a alguns grupos, prescindem da cultura e acham que é apenas uma questão para especialistas ou para catedráticos. Portanto, prescindimos de muita coisa e entregamos aos outros, muitas vezes, digamos assim, a construção de uma proposta que depois nós vamos receber. Tudo isto também, muitas vezes, colide com uma coisa determinante no viver da nossa atualidade, que tem a ver com a construção do novo imaginário. O imaginário foi sempre um campo decisivo. O sonho de uma pessoa, um sonho de uma criança, um sonho de um adolescente, um sonho de um adulto, até um sonho de um velhinho. Ninguém deixa de ter sonhos em todas as idades. E que sonhos são estes? É o sonho de arranjar um trabalho, é o sonho de entrar na faculdade, é um sonho de se casar, é um sonho de ter filhos, é o sonho de conseguir o melhor salário, é um sonho de ter filhos que cuidem de nós quando formos mais velhos. Que sonhos são estes que constroem a vida? E de uma fé que vai acompanhando todas as etapas. É, nesse sentido, uma fé sacramental que nos acompanha ao longo de toda a nossa vida e em todas as etapas que ela tem. Mas, de facto, é curioso porque o imaginário nunca foi, até provavelmente, sob o ponto de vista académico, até aos tempos mais recentes, matéria de estudo, neste sentido de evangelização. O que é que nós queremos evangelizar? É a cabeça das pessoas, é a forma delas pensarem. O que é que queremos evangelizar? É o coração, é a forma de sentir. O que é que queremos evangelizar? É a forma de fazer, são as mãos, são os pés, ou seja, são os objetivos, para onde é que elas vão. Parece-me que nos últimos tempos, e muito por uma reflexão, diria que infelizmente menos conhecida do que seria até adequado, julgo que o Papa Bento XVI trouxe à Igreja uma proposta de evangelização para o nosso imaginário. Para os nossos sonhos. Com textos que nós não acharíamos, se calhar até prováveis que saíssem da sua inteligência. São textos muito acutilantes para uma evangelização dos sonhos, das nossas pretensões. E julgo que isto é muito sério, é profundamente sério e pode coincidir exatamente com qualquer idade, com qualquer etapa da vida. Portanto, o Evangelho que responde ao concreto que ainda é um imaginário, que ainda é um desejo, mas que corresponde a uma esperança e, se não tiver resposta, encontrará um vazio da parte da Igreja ou uma frustração. E, portanto, por um lado, nós achamos muitas vezes que as pessoas não querem receber o Evangelho, ou fogem do Evangelho, ou abandonam até as catequeses. Curiosamente, pois em muitos ambientes encontramos a outra reação, que é: nós queríamos a Igreja aqui na nossa vida, nos nossos mundos, e onde é que ela está? Não deixa de ser interessante que hoje, em ambientes mais urbanos, também em Portugal, mas não só, em zonas muitas vezes que consideramos até se calhar pouco recomendáveis para os nossos filhos, onde, por exemplo, os mais novos muitas vezes se divertem durante a noite, há imensas conversas, imensos debates, curiosamente, sobre a fé e sobre o cristianismo, o que é que a Igreja pensa, o que é que a Igreja quer, independentemente se há concordância ou discordância. Mas, de facto, a Igreja é convidada, é chamada a sair dos seus espaços, curiosamente, de evangelização, para
entrar noutros fóruns, noutros lugares e aí poder de facto dizer o que pensa e qual é a proposta que tem para o mundo. E nesse sentido vejo aqui uma grande oportunidade. Não sei quanto tempo ainda tenho, Nuno. Passo 25 e 19. Que já ocupei ou que ainda falta? Ok, obrigado. Não sei se ainda me aguentam. Vai. Então, naquele poço de Jacó, onde Jesus se sentou e onde, sem medo, manifesta inclusive a sua fragilidade, manifesta também a sua sede, não estaríamos à espera de ver Jesus a pedir a alguém que lhe desse de beber. E isto não é apenas uma estratégia, porque nós às vezes achamos que Jesus é assim uma espécie de estratega que cria, digamos assim, dificuldades para depois aparecer ele como a solução. Não, Jesus é puro. Portanto, não ponhamos em Jesus, digamos assim, as nossas parcialidades. Jesus é completamente puro e genuíno em qualquer conversa e, portanto, nesta também. Portanto, Jesus não quer pregar uma ratoeira, digamos assim, a esta senhora, para que depois ela perceba que sem ele não tem futuro. Ela vai descobrir que sem ele não tem futuro, mas não é por uma ratoeira, é exatamente por esta limpidez, não é, que aquela água daquele poço evoca. E, de facto, isto é muito aquilo que as pessoas esperam da igreja, esperaram sempre, esperam hoje. Esperam não só a nossa coerência, mas esperam a nossa pureza. Esperam a nossa integridade, esperam esta pureza de todos aqueles que vivem o Evangelho. E é uma pureza que não é infantil, é uma pureza de adultos. E isto é muito bonito. Eu até nem sei se podemos dizer no rigor da palavra se uma criança é pura. Provavelmente é ingênua. Puros só podem ser os adultos. Porquê? Porque é uma opção de uma integridade. E portanto, Jesus encontra, de facto, nesta mulher, curiosamente podíamos nós dizer, com uma vida muito atrapalhada, uma pureza, né, que resiste a todas as vicissitudes. E curiosamente esta mulher encontra neste homem estrangeiro, judeu, sem saber muito bem ao princípio quem ele era, embora depois vai-se abrindo e acha que ele já é profeta, encontra nele de facto não só alguém que lhe traz uma proposta, mas alguém que é a proposta que lhe traz. Jesus é a proposta que lhe traz. E isto é muito importante. Porquê? Porque muitas vezes nós corremos o risco de ocupar o lugar do Evangelho. De ocupar o lugar do Evangelho pelas nossas opiniões, pelas nossas sensibilidades e, portanto, ocuparmos o lugar de Jesus e até de o substituirmos e não de anunciarmos e de vivermos em seu nome e não em nosso nome. E acho que isto não só nos descansa, como é aquilo que é certo. Portanto, eu encontro neste poço, de facto, e nesta busca desta resposta a todas estas sedes, imensas possibilidades, digamos assim, indicações para os tempos que estamos a viver. E passo aqui, pelo menos, a referir a algumas que me parecem que podem ser importantes, podem aqui um bocadinho ajudar. A primeira é alargar o horizonte. Não destruir aquilo que a pessoa é, não destruir a pessoa que nos chega. Eu não posso mandar uma criança para casa porque os seus pais se separaram ou divorciaram. Tu és filho de divorciados, vai-te embora. Não tens lugar na paróquia. Portanto, eu não posso destruir a realidade que encontro. Eu não posso mandar o miúdo para casa porque, porventura, o seu pai cometeu um crime e está a viver um tempo de prisão. E, portanto, tu não és digno de estar aqui junto às outras crianças ou o que for. Portanto, eu não posso expulsar porque, de facto, só posso acolher, só posso amar quem me chega. Evidentemente que para deixar uma proposta que transforma, que é profundamente libertadora. Portanto, não só devo receber, como não posso apenas estacionar naquilo que encontrei. E, portanto, o que é mesmo muito desafiador e fecundo na relação de um crente, de um católico, com quem quer que seja, é que a pessoa nunca fica como estava antes de me encontrar. Portanto, quando alguém encontra um católico, quando alguém encontra um catequista, um sacerdote, seja quem for, que é alguém que encontra, que vive com alegria a fé, evidentemente com o seu esforço e também com o seu pecado, de facto,
A prova que esteve mesmo connosco é porque a pessoa não continua só como era e quem era. Houve de facto ali alguma coisa, houve uma interpelação, houve um desafio, houve uma conversa, houve a possibilidade de facto de uma conversão. E portanto não só não posso não acolher, como posso oferecer alguma coisa que ajuda a pessoa a viver a sua realidade, a sua situação e porventura a fazer um caminho que, se não for de superação, é de integração. E não é nada pouco, se for de integração. Há dias saiu um relatório em Itália muito interessante, sobretudo do norte de Itália, como é que as novas gerações procuram viver a fé ou vivem uma espiritualidade. E é muito curioso que, de facto, a maioria dos jovens batizados em Itália, sobretudo na região norte, diz que não perdeu o desejo de viver uma harmonia, de ter uma relação espiritual com as pessoas, com todas as coisas, e até com uma realidade superior. Não a definem como Deus, o Pai nosso, o Pai de Jesus, mas dizem uma coisa muito interessante, é que quando fazem um exercício de autoconhecimento, curiosamente, desejam conhecer-se mais do que a si próprios, conhecer também o mundo e conhecer uma realidade transcendente que vai para além daquilo que eles são. E, portanto, se quisermos, num âmbito mais filosófico, podíamos falar de uma metafísica, aquilo que está para além do óbvio, do material, mas, de facto, quase essa realidade transcendente deixou de ter nome e deixou de, para muitos, de ser a experiência de Cristo, a experiência de Jesus e, portanto, ainda menos a experiência da Igreja. E, portanto, o que é que vamos fazer, então, com estas pessoas que, provavelmente, muitas delas também habitam as nossas cidades, os nossos ambientes, são pessoas das nossas famílias e, portanto, muitas vezes também as encontramos no mesmo banco da Igreja onde nós também estamos. Há uma questão também cultural que para muitos é um impedimento à possibilidade do Evangelho como proposta de profundidade. Tem a ver com a pressa. De facto, nós hoje vivemos numa cultura que, em muitas coisas, é uma cultura do agora, do já, é uma cultura do imediato, para tudo e também sob o ponto de vista espiritual. Portanto, se eu entrei numa igreja para rezar e fiz um pedido a Deus, é evidente que eu quero que, ao dobrar da esquina, o que eu pedi já esteja a acontecer. E, portanto, há, se quisermos, uma espécie de ignorância, talvez, ou de ateísmo, inclusive na experiência da oração, a propósito da nossa relação com o Senhor, que consideramos, de facto, muitas vezes frustrante porque não corresponde ao imediato. Tal como é muitas vezes quando alguém nos pede ou nos faz alguma pergunta e nós pedimos tempo para pensar, pedimos tempo para ver, e a resposta não é imediata. Portanto, há um paradigma, de facto, de uma rapidez com que o mundo vive, em tantas coisas muito boas. De facto, ainda esta semana ouvíamos falar da possibilidade de fazer, daqui a alguns anos, Porto-Lisboa numa hora e um quarto. Ficamos todos contentes. Um dia destes voamos, estão a ver, e chegamos lá em 5 minutos. Portanto, mas depois, a nível dos processos humanos, e a nível dos processos afetivos, e a nível dos processos espirituais, quanto tempo é que cada um precisa? Às vezes, na formação que sou convidado a dar a noivos, quando se preparam para o casamento, eu digo-lhes uma coisa que eles ficam assim às vezes um bocadinho espantados, mas que eu acredito, é que devia ser proibido casar apaixonado, porque quem está apaixonado está doente, portanto ainda está na fase do efervescente, ninguém bebe um chá a ferver, por mais que goste de chá, tem que ter calma, tem que esperar, e também devia, esta coisa de que ninguém se casa no dia do casamento, no dia do seu casamento ninguém se casa, começa a casar, porque a diferença de casar pela igreja ou casar pelo civil é que quem casa pela igreja decide passar a vida a casar-se. Portanto, vai casar em cada dia. Não é casei, é vai viver a casar-se. Isso é que é o casamento católico. A pessoa vai viver a casar-se. Casar-se é a sua forma de viver. E, portanto, quando pensamos nos tempos necessários para as decisões, o Evangelho é um apelo à nossa liberdade. E, portanto, não é apenas um apelo à nossa devoção, é um apelo à nossa liberdade e à nossa decisão. Ora, pode haver imensa devoção, eu posso ser fã de Nossa Senhora até à exaustão, mas o Evangelho não me chega à minha decisão.
Portanto, estou a ver, eu tenho uma relação de fascínio com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, mas depois esse fascínio eu não o concretizo nas decisões que tomo, porque elas não são evangélicas, são só minhas, ou da minha consciência, onde o Evangelho pode ainda não estar. E, portanto, esta rapidez, muitas vezes, colide com esta proposta de profundidade que o Evangelho quer ser. E, portanto, ninguém se converte, a não ser por obra do Espírito Santo, estou a ver, no imediato, no momento. Portanto, toda a vida é uma vida de conversão, toda a vida é uma vida de reconciliação, é um processo, não é só um projeto, é um processo, e nesse sentido é verdade que a perspectiva do Papa Francisco nos ajuda a esta calmaria no anúncio da fé e aos tempos necessários, estou a ver, para a sua maturação. Não é? Quanto tempo é que um fruto precisa de uma árvore, estou a ver, desde que começou a aparecer até que esteja pronto para ser recolhido? Evidentemente que nós estamos numa fase em que pomos na estufa, conservamos não sei onde e tudo nos parece possível e rápido, mas depois as coisas não ficam. E portanto o Evangelho pode ser muito periférico. Ora, o que eu vejo em mim e em muitos outros é que as nossas catequeses podem ser catequeses para a pele. São catequeses para a pele. Estão a ver, é quase um ginásio para a pele. Portanto, mas depois não está dentro. Outras vezes está tão dentro que nunca vem cá para fora, nem nunca vem até à pele. E portanto o Evangelho não se vê na cara. Que é uma coisa muito estranha que o Evangelho não se veja na cara. Para quem nos vê deveria descobrir que nós somos cristãos. Ou seja, nós deveríamos ter a cara, não era só a cruz no peito. Então, a nossa cara deveria ter essa forma de quem vive em processo pascal. E portanto de quem não vive na morte, mas transforma todas as mortes em ressurreição. E portanto nós não estamos desesperados, nós estamos esperançados. Que cultura, estão a ver, é esta que converge com a proposta do Evangelho? Há sinais que podem ajudar. De facto, uma é a valorização da família, que por mais cambalhotas que dê, da família, das famílias, de todo o tipo de famílias, será sempre, de facto, um ponto de referência, um ponto de verdade, será sempre uma casa, será sempre um lar, onde se aprende, onde se educa, onde se refaz, onde se descansa, onde se constrói a vida. E isso, de facto, é muito importante. E isso combate uma tragédia dos nossos tempos, que é a solidão. A solidão de quem está só, ou a solidão de quem se vive só, mesmo rodeado por multidões. Depois, a amizade. Hoje considera-se a amizade um sacramento, ou um sacramental, e alguns, sobretudo há uma escola francesa de teologia que considera a amizade talvez a forma mais pura de amar. É evidente que entre pais e filhos há o sangue, entre marido e mulher é apaixonado, há o fogo da paixão, na caridade há o gosto e a alegria de se ter feito aquilo que a consciência mandava, e pergunta-se o que é que há na amizade. E alguns dizem que na amizade há uma gratuidade que pode não existir nas outras formas de amar. E por isso consideram um sacramental que pode ajudar muito à experiência da fé, porque a experiência da fé foi proposta a um grupo de pessoas, homens e mulheres, que são chamados também entre eles a viver uma experiência de amizade. E portanto as nossas comunidades não podem ser comunidades de pessoas que se desconhecem. Conheci uma paróquia em Paris, evidentemente que estava muito bem para lá, não sei se está muito bem para cá, mas a verdade é que me interpelou, onde as famílias têm o seu nome gravado nos bancos. E ao domingo, na missa, é muito engraçado. Imaginem que vocês são a família Pinto Coelho, vocês aqui os 4, estão a ver, e no próximo domingo os Pinto Coelhos não vieram à missa. E portanto a malta sabe. Olha o que é que aconteceu. Portanto alguém vai visitar a família. Alguém vai visitar a família e diz, então o que é que vos aconteceu? Um bocadinho à maneira antiga, estão a ver, que deu origem, enfim, ao nosso sacrário, à zenda eucarística, que se levava a quem não tinha vindo, a quem não tinha podido vir. Então alguém bate à porta. Eu digo, então, vocês hoje não vieram à reunião, à comunidade, o que é que vos aconteceu? Não puderam? Pronto, e depois às vezes as respostas são muito engraçadas. Olha, descobri que estou grávida e tenho que estar em descanso, portanto, o meu marido também por solidariedade ficou aqui e viu a missa pela TV, seja o que for, pronto. Mas, de facto, eu não sei se este modelo dá para nós, mas há um lugar que as pessoas sabem que é o seu,
Portanto, as pessoas sentam-se no banco da igreja como quem se senta à mesa da sua própria casa para fazer a refeição em família. E também muitas vezes não espera mais, digamos assim, da celebração da missa do que espera, enfim, do seu jantar. Muitas vezes há uma grande alegria, outras vezes parece que não se passa nada, outras vezes é uma refeição em que a cabeça está no outro lado, outras vezes está sempre a fazer perguntas, o que acontece também em todas as nossas celebrações, que eu acho que, independentemente do seu estilo, estou a ver se é o gregoriano ou se é a viola, todas elas merecem ser bem pensadas e bem preparadas para que possam ser exatamente bem vividas, para que, quando eu vou comungar, eu me transformo naquilo que comungo, que acho que esse é o objetivo. Uma outra nota que julgo que é importante, que caracteriza muitos dos nossos tempos, dizem alguns, é a fragilidade. Parece que este tempo é um tempo em que se faz a apologia da fragilidade e não tanto a apologia da fortaleza, a que somos chamados para vencer as dificuldades da vida, para vencer as doenças, para vencer os sofrimentos, para vencer os silêncios. Eu percebo que não é fácil. Ainda recentemente eu tive um cancro, fui operado, enfim, sou tratado no Hospital de São João, porque eles não querem falar de milagres pela improbabilidade científica, mas eu pergunto-me, de facto, como é que se vive, né? Como é que se vive a proximidade do fim. Portanto, a pessoa entrega-se, vai ser operada, não sabe se regressa ao terreno, mas sabe que regressará sempre a Deus. Portanto, como é que se vive esta insegurança? Eu acho que se pode viver muito bem quando a fé gerou confiança. A fé gerou confiança. E acho que o anúncio da catequese e a experiência da proximidade de cada um com Jesus, de facto, é chamada a gerar confiança, não para eliminarmos todas as nossas inseguranças, solidões, medos, fragilidades, mas para aprender a viver com elas. Porque se o Evangelho não serve para nos ensinar a viver, então é uma teoria. E este é o perigo. Portanto, se o Evangelho não é prático, estão a ver, não é concreto, então é uma belíssima teoria, mas que corre o risco de ficar, estão a ver, na esfera do mito, na esfera da fábula e de não ter o poder, de facto, de mudar a pessoa. Neste sentido, há uma experiência sacramental da catequese que eu julgo que precisa de uma grande renovação, que tem a ver com o sacramento da reconciliação, inclusive para as crianças e também para os jovens, porque se naquele encontro a nossa vida não muda, estão a ver, a nossa vida não vai a balanço, não vai a confronto, não nasce um desejo de uma esperança, então provavelmente, estão a ver, foi tomar um cafezinho e andar para a frente. E portanto, os sacramentos transformaram-se às vezes em cafezinhos espirituais, para ver que não nos removem de facto de onde estamos. Estou quase a terminar, mas há pelo menos duas coisas que eu ainda gostava aqui de dizer para dar espaço à conversa. E que tem a ver com uma espécie de gramática da fé. A propósito mesmo das palavras que estão escritas para definir o dogma, eu fiquei uma vez muito surpreendido quando li a definição do Papa Bento XVI também sobre o dogma, em que o Papa Bento XVI dizia que as palavras para definir o dogma não são dogma. O dogma é aquela realidade que se quer definir. Mas aquela palavra que foi usada para definir aquela realidade como indiscutível, essa palavra é discutível. A realidade não é discutível, mas a palavra é discutível. Ora, o catolicismo tem uma linguagem própria, tem uma gramática própria que muitos já não conhecem, não conseguem ler, não sabem decifrar e, de facto, sentem-se muitas vezes até surpreendidos porque o discurso, a palavra, não chega, não há dicionário para a traduzir. Não foi há muito tempo, quando estava na conversa com uns amigos de um amigo, em que às tantas a conversa foi para assuntos religiosos e se falou no sinal da cruz. E um dos rapazes que lá estava, aliás muito interessante e inteligente, de facto perguntava com toda a sua candura se o sinal da cruz era um sinal de trânsito. E portanto, não me espanta, né? Como há pessoas que passam diante de uma igreja e perguntam-se que casa é aquela, que nunca lá entraram e não sabem bem o que é ou quem é. Portanto, há uma gramática de comunicação que nós não podemos dar por adquirida.
É curioso porque Jesus também encontrou essa gramática, enfim, património do Antigo Testamento, que ele estudou, na escola onde foi, que lhe foi ensinada, e é muito curioso que muitas vezes ele sabe muito bem o que lá está escrito, mas pergunta, inclusive é quando procuram apanhar em flagrante, mas tu como é que lês? Tu como é que lês a lei? Ok, a lei diz é esta, mas tu como é que a lês? E portanto nós encontramos Jesus, o mais, digamos assim, conservador dos profetas, ao mesmo tempo o mais inovador dos profetas. E portanto a sentir a necessidade de inventar uma gramática nova para tornar acessível o anúncio do Evangelho, o anúncio de Deus. É evidente que talvez o exemplo mais belo e mais forte desta gramática nova para entender Deus, de facto, estão nas parábolas que Jesus contava, que Jesus inventava, muito concretas, muito práticas, para que a mensagem que ele quer transmitir fosse acessível. E em nada, em absolutamente nada, Jesus enfraqueceu Deus. Acho que isto é muito importante saber. Podíamos dizer, não, mas porque é que Jesus então não vai ao livro de Jó, estão a ver, e vai ao capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 14, e diz às pessoas, o que tu procuras está ali, e vai-se embora. Portanto, porque Jesus não sabia. Portanto, Jesus, ao criar as parábolas, as histórias, não enfraquece em nada a mensagem. E, portanto, não é um traidor. Jesus não é um traidor da Sagrada Escritura. Acho que isto é muito importante saber. Mas, de facto, não inventa por inventar. E, portanto, se sabe quem está diante de si, procura traduzir e não trair. E acho que isto é muito importante. Nós temos que viver. É evidente que foi sempre. Mas é muito importante, nós temos que vivemos encontrar aqui uma nova gramática do Evangelho para que ele seja compreensível. Se os meus sobrinhos mandam uma mensagem por telemóvel, estão a ver, eu pergunto a algum mais novo, até perguntava a algum aluno, o que é que ele me está a dizer, porque aquilo tem muitos códigos, estão a ver, que já não são da minha geração. E, portanto, há aqui que inventar novas linguagens também para os tempos que vivemos. Tem a ver com sinais, estão a ver, tem a ver com a experiência de uma estética, tem a ver com uma experiência de beleza, que muitas vezes até, em alguns ambientes, pode ter quase substituído a ética, estão a ver, por uma experiência de beleza, e a vida, inclusive a moral, é avaliada por isso. Mas há aqui uma outra nota, e com ela termino, que me parece que é muito importante, que é o Evangelho é para nós a possibilidade de construirmos uma vida justa. Uma vida justa em que nós somos justos nas nossas relações. Não só justos para com Deus, é muito bonito porque é que se diz que São José é justo, porque é que se diz, estão a ver, que a Ana e o Simeão são justos porque procuram viver a vontade de Deus nas suas vidas. E portanto, como é que a minha fé me torna uma pessoa justa? Justa para com os outros, justa para com a sociedade, justa para com a Igreja, justa para com o próprio Deus. E portanto não basta saber umas teorias, não basta saber umas fórmulas, não basta saber umas coisas. Quando eu fui catequista de crianças, eu não sei se fui um terrorista ou fui um catequista, mas estou a ver há 40 anos atrás, eu não deixava que uma criança fizesse a primeira comunhão sem saber, estão a ver, os 10 mandamentos de cor, as bem-aventuranças, as 14 obras de misericórdia, os novíssimos do homem, estão a ver, os pecados contra o Espírito Santo, que é preciso para fazer uma comunhão bem feita, ou que é preciso para fazer uma confissão bem feita, essas coisas todas. E sem isso, espera. A verdade é que eu pergunto onde é que estão essas crianças que eu eduquei, estão a ver assim impecavelmente. Às vezes encontro já adultos, na cidade onde eu nasci, não é que tenha sido tudo errado, mas faltou talvez o encanto e aquela paixão que hoje existe, mas que também pode ser redutor, que é dizer Deus é amor e então está tudo mudado. E portanto eu acho que estamos aqui num balanço que me parece muito interessante, se calhar nem a tabuada da fé, para usar uma expressão do meu tempo, em que sabemos tudo de cor e portanto não falhamos em nada. Se alguém nos pergunta qual é o 5º mandamento, nós sabemos, e qual é a 7ª bem-aventurança e quais são os mandamentos da Santa Igreja, mas também não ficamos naquela espuma, estou a ver, inebriante, que Deus é amor e portanto está feita a evangelização. E portanto como é que vivemos aqui neste espaço que todo ele está em recomposição
e cativamos outros com a nossa vida a desejarem conhecer o Evangelho. E portanto, nós somos crentes, mas isso não nos basta. Somos crentes que são chamados a ser transmissores do Evangelho que nos chegou até si, da experiência que chegou até si, de Cristo que chegou até si. E portanto, se podemos e devemos confiar no que Deus fará, sem nós, também é verdade que podemos confiar no que Deus quer fazer como Igreja através de cada um de nós. E por isso eu sinto-me muito agradecido a todos aqueles que me transmitiram a fé, àqueles que hoje me transmitam a fé, aqueles que porventura até o fazem, porque fazemos todos com o seu defeito, mas parece-me que temos que ultrapassar a boa vontade para partir para uma inteligência e um novo entendimento da fé, sobretudo diante de quem a quer receber ou diante daqueles a quem queremos provocar o desejo de conhecer Jesus, para o amar, para o seguir e para serem felizes à maneira do Evangelho. Muito obrigado. Agradecer não só desde logo a conferência, o conteúdo, as provocações, que seguramente serão um bom estímulo para o nosso diálogo. Agradecer também o espírito de cumprimento do horário, todo doce, com 10 segundos apenas Então, se calhar, não sei como é que é com o micro, se as pessoas, eu penso que se levantarem vão poder fazer as perguntas e nós vamos escutar. Pensar num minuto, eu aproveito já para fazer uma pergunta ao Padre Carlos Carneiro. Tem a ver com esta questão da transmissão. Ela muitas vezes é questionada, porque como é que eu posso transmitir ao outro um encontro, se o encontro é um encontro que parte do pessoal, pois tem dinamismos comunitários, e como é que nós podemos transmitir ao outro experiências, se a experiência acaba por reclamar muito dessa experiência feita em cada um. E esta passagem, às vezes, que o Papa Bento XVI, de uma forma, na minha opinião, brilhante, na especial, logo no início, diz: o Evangelho não é tanto uma questão informativa, mas é essencialmente uma questão performativa. Já trazia Chilibex e outros para trás. Mas como é que nós conseguimos passar de uma catequese informativa para uma catequese performativa ao longo de toda a vida, não apenas para os mais novos? Porque a linguagem é mesmo diferente. O modo como se fala, se sente, se ouve, é de facto um pouco distinto. Pensem nas vossas perguntas. Como é que é? Não pergunto a ti. É porque ele sabe. Sem entrar em grandes questões especulativas, que eu gosto muito, mas tentando aqui ser de facto mais simples, eu diria que se trata muito de trabalhar a dimensão do desejo. Quantas pessoas, agora recentemente, por exemplo, não pensaram que teria sido um privilégio na sua vida se alguma vez tivessem ido tomar um chá com a Rainha de Inglaterra, com todo o que isso tem, porque a senhora também, de facto, além de muita idade, também tinha os seus defeitos, é evidente. Mas, por exemplo, é uma coisa que acontece muito nas novas gerações. Eu gostava muito de ter a camisola daquele jogador, eu gostava muito de ter a assinatura daquela atriz, eu gostava muito, seria um sonho se eu fosse jantar com não sei quem. Quantos jovens, por exemplo, em Portugal, não começam a aspirar, e se o Papa Francisco não vai passar no corredor onde eu estou nas jornadas mundiais ali pertinho, eu vou gritar: ó Chico, estou aqui, e portanto, como é que vai ser? E portanto há aqui um desejo de encontro. É evidente que pode ser um desejo de encontro assim, de figuras, de personalidades, mas claro que muitas vezes quando há amor há um desejo de encontro. Eu gostava muito de conhecer aquela morenita que estuda comigo na minha turma, eu gostava muito de ter uma conversa com aquele professor, porque eu acho que ele tem alguma coisa de único. E, portanto, o que eu gostava muito era que a minha vida, a vida de cada um de nós, fosse de facto um apelo, que a nossa vida fosse um apelo a uma descoberta. Até na linha daquilo que aquele jovem de Santo António dos Olivais, o André,
falava. De facto, a minha vida sugerisse alguma coisa, deixasse alguma pergunta, criasse essa curiosidade e esse desejo, a ponto da pessoa perguntar, ouça lá, qual é o seu segredo, para dizer isto de alguma maneira. Diz, olha, o meu segredo é Jesus, é querer conhecer Jesus, é querer conversar todos os dias com Jesus. Há uma coisa que eu sinto, sim, esse gosto, que é, eu acho que eu tenho fome de Jesus, tenho muita fome de Jesus. E, portanto, ai de mim se eu não me encontrar com Ele em cada dia e pormos a conversa em dia e, sobretudo, deixá-lo a Ele falar. Eu gosto muito de pôr Jesus a rezar. Mais do que eu rezar, gosto muito, não sei se é batota da minha parte, mas gosto muito de pôr Jesus a rezar. Jesus, anda cá, agora vais rezar. Agora vais rezar a minha vida, agora vais rezar os meus problemas, agora vais rezar as questões que andam aqui, agora vais tu explicar a conversa esta que tiveste com Zaqueu, agora vamos lá embora. Pronto, vamos nos encontrar. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que há uma irradiação, acho que há uma evangelização que não é só pelo anúncio, mas é exatamente por irradiação. É quase por contagem, digamos assim. Porque os nossos interesses vêm para fora. Sei lá, as pessoas descobrem que eu sou sportinguista, peço desculpa, tenho simpatia pela Briosa, mas sou sportinguista. E claro, reparem, eu sou um sofredor, nós vivemos quase 20 anos sem nenhuma vitória. E portanto, ao contrário de outros, eu nunca rasguei o meu cartão. E portanto, como é que as pessoas descobriam que eu era sportinguista? Se calhar não descobriam, mas alguns... Há sofrido, alguns descobriam. Como é que as pessoas descobrem que eu sou pessoa de missa? Eu sou pessoa de missa e não é por ser padre. Portanto, há aqui uma irradiação que eu acho que é muito diferente de um proselitismo, de eu andar com uma cruz gigante às costas pela rua da cidade e a pessoa provavelmente não vão descobrir que sou cristão, vão descobrir que eu sou desajustado ou que estou a precisar de ser internado. Mas, portanto, o Evangelho não vive, digamos assim, de extremos. Isso às vezes até é inibidor. É porque nós gostávamos então de fazer qualquer coisa que pusessem as pessoas todas a tremer, até assustadas. Por exemplo, eu que sou uma pessoa que acredita no inferno, acho, evidentemente, que a pedagogia, estão a ver, do inferno não é aquela que mais ajuda a descobrir a pedagogia do céu. Mas há aqui uma irradiação. E percebo claramente que o Evangelho e a proposta tem que ser concreta e prática, porque senão é só formativa, forma uma consciência, e não é pouco, mas de facto depois não forma a vida da pessoa. Exemplo, e termino. Eu pergunto às vezes aos mais novos, quando me dizem, você padre, quero casar, então pode presidir o meu casamento, pode nos casar, é evidente que eu digo, eu não vos posso casar, quem casam são vocês, é evidente, mas pergunto, porque é que vocês querem casar pela igreja? E às vezes sou um bocadinho matador, e pergunto, vocês querem casar para viver o Evangelho? Ai não! Então vocês não vão casar para viver o Evangelho? Não! Então vocês não querem casar pela igreja para viver o Evangelho? Não! Honestamente dizem não. Temos que conversar, porque casar pela igreja é para viver o Evangelho. Portanto, muitas vezes existem ocasiões que as pessoas também não estavam à espera que pudessem ser exatamente uma progressiva entrada na vida da igreja. E, por exemplo, eu vou vendo que na preparação, por exemplo, para muitos noivos, acaba por ser uma espécie de fase catecumenal para um regresso, uma reintegração na vida da igreja, com a possibilidade, lá está, de viver o Evangelho e não só saber rezar o Pai Nosso. Então, alguma pergunta? Algum corajoso? Temos aqui 2 corajosos. Vamos dar lugar ali ao André primeiro, está bem? Bom dia, Carlos. São 2 questões assim muito breves. Começou por dizer que a catequese é sempre uma resposta a uma sede, como no exemplo da Samaritana. Só que muitas vezes a igreja precisa suscitar essa sede. E a primeira pergunta é justamente essa: como é que nós, como igreja, diante de um mundo que muitas vezes parece ter sido diminuído, um mundo pós-pandemia, um mundo de guerra, um mundo já mais cético, como é que nós poderíamos hoje, como igreja, suscitar essa primeira sede, esse primeiro interesse do homem? E a segunda, de modo mais específico, com relação aos jovens, nós também estamos a viver aqui as vésperas da Jornada Mundial da Juventude, e também vai nessa linha, de uma frase que está no texto do documento final da Conferência Episcopal sobre o Sínodo,
de que, como igreja, antes de pensar qual seria o lugar do jovem na igreja, uma igreja deveria pensar qual seria o seu lugar no coração do jovem hoje em dia. Obrigado. Muito obrigado pelas suas perguntas. Eu acho que ninguém precisa de chegar aos seus 20 anos para descobrir que ele mesmo é uma sede. E, portanto, eu acho que cada pessoa, à medida que foi crescendo, que se foi fazendo, talvez não se defina assim, mas percebe que ela tem necessidades, tem desejos, quer conquistar e, portanto, que não está morta. E, portanto, que há em si uma capacidade e um desejo, no fundo, que é de infinito. E, por isso, não se satisfaz, muitas vezes, com tanta coisa que é boa, mas que não é, de facto, a definitiva. E, portanto, nós não podemos, como também às vezes a Igreja faz, desprezar o que é bom, mas não é definitivo. O que é bom mesmo que seja provisório. E tem que ser valorizado. Agora, não é definitivo, não é eterno, não é o sempre. Mas esse desejo de infinito, esse desejo de permanência, existe em cada um, independentemente até da sua fé ou da sua experiência espiritual. Aí o Evangelho é muito interessante porque pode encontrar na condição humana possibilidades, digamos assim, de ser compreendido, de ser recebido. Eu não posso... Eu, durante a pandemia, transformei-me numa espécie de jovem agricultor. Foi assim que eu consegui ficar um bocadinho saudável, dediquei-me à agricultura e à jardinagem. E, enfim, até me perguntava se eu não devia fazer isso profissão. Mas, porque gostei. Mas, de facto, percebi que nem todas as plantas são para todos os terrenos. Não é porque é muito bonito que eu agora posso plantar. Estou a ver uma planta em qualquer terreno. Há plantas que são mais para terrenos arenosos, há plantas que são mais para interior, etc. Mas o Evangelho encontra na condição humana viabilidade. Ora, hoje um desafio da fé é uma espécie de pré-evangelização, que é criar no ser humano essas condições humanas para que o Evangelho, digamos assim, seja possível. Ora, por exemplo, numa pessoa que não aprendeu, por exemplo, o quanto ela ganha se for generosa, na gratuidade, por exemplo, da oferta, no cuidado para com os outros, uma criança, por exemplo, que foi educada a ser egoísta, ou foi educada a ser mentirosa, ou a ser perdoada neste sentido demasiado facilmente e, portanto, viver um bocadinho por sua própria conta com os seus caprichos, faz que o Evangelho encontrar ali resistências. Portanto, como é que se cria também na condição humana possibilidades para que o Evangelho possa ser possível? Mas há essa grande sede, que no fundo é a sede de amor. É a sede de amor, é a sede de amar e de ser amado, que por mais voltas que a vida dê, independentemente de tudo, dos regimes políticos, culturais, ideologias, de facto, ela continua em permanência. E, portanto, às vezes é até um sufoco, que não morre, não passa, independentemente da resposta que encontra. E é muito interessante que muitas vezes, na experiência da insuficiência, a pessoa continua a procurar, como esta mulher, lá está, procurava mais do mesmo, e o que Jesus lhe vem dizer é, não compensa procurar mais do mesmo. O que tu procuras faz todo sentido, mas não está em mais do mesmo. E, portanto, aí eu acho que nós temos uma grande oportunidade de fazer uma proposta a todas as pessoas, em todas as idades, para não procurarem mais do mesmo. Porque elas próprias já sabem que mais do mesmo não vai responder. Isto em relação à primeira questão que me colocava. E em relação à segunda, eu ia lhe pedir, se não se importa, de repetir. Sim, com relação aos jovens, uma das conclusões do relatório é de que, hoje em dia, talvez mais do que a igreja se preocupar qual é o lugar que os jovens deveriam ocupar dentro dela, talvez fosse mais importante ela se preocupar em qual lugar a igreja poderia e deveria ocupar no coração dos jovens. Sim. Eu acho que cada um pode encontrar o seu lugar dentro da igreja. Às vezes não é fácil encontrar o seu lugar na família. Por exemplo, eu sou o 8º filho.
Eu acho que não foi fácil para mim encontrar o meu lugar, estão a ver, sendo mais novo, com irmãos. Eu tenho irmãos que são muito boas pessoas, são mesmo santos, ao contrário de mim. E portanto, desde pequeno que eu tive dificuldade de encontrar qual é o meu lugar ali naquela casa. E vamos tentando qual é o meu lugar. Qual é o meu lugar com as minhas irmãs, qual é o meu lugar. Pronto, agora eu como sou padre, elas acham que o meu lugar na sua vida é o lugar do padre, do irmão padre. Pronto, e tenho o jogo facilitado. Mas, de facto, muitas vezes nós andamos à procura de um lugar em que nós podemos ser quem somos. Nesse sentido, eu acho que a Igreja nunca se pode esquecer que, além de ser uma grande totalidade, é uma comunhão de células, tal como um corpo, e, portanto, cada um tem que encontrar dentro da Igreja, digamos assim, a sua célula, o seu pequeno lugar, o seu pequeno grupo, a sua família, o seu movimento, o seu espaço, a sua sensibilidade. E, portanto, eu acho que é muito importante. Depois, eu acho que essa pertença nessa célula vai alargar e dará um horizonte de catolicidade, né, da Igreja no seu todo. Para mim foi muito importante, quando era jovenzinho, de facto, encontrar e pertencer a um grupo de jovens, com os seus defeitos todos, até com as suas ilusões, mas que nos sentíamos, de facto, Igreja, e encontrávamos ali a nossa parte. Que nunca quisemos ser seita dentro da Igreja, né? Nunca quisemos ser sem os outros, ou contra os outros. Muitas vezes acontece, né? Na paróquia, o coro das 10 não se entende com o das 11, a confraria de Santo António rivaliza com a de São Pedro, não sei quem e não sei quê. Portanto, as pessoas, em vez de se animarem, estimarem com as suas diferenças, uns rezam de joelhos, outros rezam a cantar e a dançar, só veem rivais quando podiam ver irmãos. E, portanto, às vezes na Igreja devíamos ter um consultório de oftalmologia para que as pessoas não vissem as diferenças como obstáculos, mas como riqueza própria do Espírito Santo que gera toda essa diversidade. Portanto, eu julgo que é muito importante que cada um encontre o seu lugar, que ajudemos cada um a encontrar o seu lugar, que cada um de nós traga o outro para o seu lugar e que ele sinta que tem esse espaço de manobra. Há dias um jovenzinho perguntava-me, eu convidei-o a ir à missa, e ele perguntou-me com toda a candura onde é que se tirava o bilhete. E ficou muito impressionado porque eu disse, não é preciso tirar bilhete. Eu disse, como não é preciso? Portanto, para ir ao cinema é preciso bilhete, para o teatro é preciso bilhete, para não sei o que é preciso bilhete, para ir à igreja é preciso bilhete. Então aí depois assenta um monte. Onde quiseres. Não onde quiser, mas como? Pronto, ok. E portanto, há aqui uma experiência de gratuidade que eu julgo que é muito importante que cada uma pode encontrar. Porque depois, cada um pode dar o que é seu a esta grande família. Pode dar o que é seu, como cada um pode dar o que é seu, a ver, na sua própria casa. Por exemplo, imagino que eu era casado e tenho filhos, e os meus filhos só fazem o que querem, e cada um janta à hora que quer, e portanto os pais têm medo de perder os filhos, e são criados com os filhos, e fazem tudo para o menino não se constipar. Provavelmente este filho nunca vai ser participativo, vai ser apenas reivindicativo. Enfim, estando aqui em Coimbra, até me apetecia brincar a dizer que há um Mário Nogueira em cada jovem e adolescente. Estão a ver? Portanto, assim, o reivindicativo e o resto, como é que é? Portanto, falta aqui qualquer coisa. E, portanto, eu julgo que tudo parte da confiança. Parece-me que se nós desconfiamos dos mais novos, então, de facto, também desconfiamos de nós e da leitura que fazemos. Está bem? Pode não ser adequado para um jovem ir ler a leitura com as calças todas rotas, como eles gostam agora de usar. Mas ele não é má pessoa nem criminoso porque anda com umas calças que eu não usaria. Mas isso não faz dele, estou a ver, destituído da possibilidade da fé ou muitas outras coisas, não é? E conto este exemplo muito simples. Eu fui às Jornadas Mundiais da Juventude a Santiago de Compostela e eu lembro muito bem de andar lá numa noite com o meu grupo, todos contentes, depois de uma série de concertos, as igrejas estavam abertas e nós íamos fazer adoração ao Santíssimo. E, entretanto, numa das idas para Santiago, lá do acampamento onde estávamos, encontramos um homem que metia medo. Um bocadinho daquele tempo, com os cabelos todos em pé, como se usava na altura, os skinheads, todos pintados de cores, com casacos de cabedal, cheios de correntes, estou a ver eu, um betinho de cidade, todo medaricas, portanto, assustei-me. E o que é que este homem está aqui a fazer? E pensei mal, mudamos todos de passeio. Claro. Ainda bem, porquê? Porque quando fomos rezar, estão a ver, jovens católicos, beatos, perfeitos, santos, quem é que estava na primeira fila de ter-se na mão? Estão a ver? O terrorista de quem eu tive medo. E portanto, eu acho que aprendi para a vida.
nós julgamos muitas vezes as pessoas pelo aspecto, pelas ideias, e portanto não vamos mais fundo, não passamos essa fronteira para ir ao coração de cada um. E eu acho que é muito bonito ver que Jesus passou a fronteira do jovem rico, passou a fronteira de não sei, passou a fronteira da aparência, e foi muito engraçado como ele foi, passou, não é? A fronteira, portanto, tudo aquilo que era farisaico, não é? Há um teólogo alemão que acha que Jesus picava imenso com os fariseus, provavelmente ele era do grupo dos fariseus. Não sei se era ou não era, nunca tive a oportunidade de fazer esse estudo, mas percebo que Jesus não os deixou ficar com aquela pretensão, nós é que sabemos, nós é que somos melhores. Isto é um perigo hoje, quando eu encontro um católico que, independentemente do seu estilo, acha que é melhor católico. Estou a ver? Quando eu era jovem, é engraçado, eu achava que eu era muito bom católico porque eu comungava na mão. Eu era muito mais católico que a minha avó, estou a ver, comungava na boca. Agora estamos um bocadinho na fase contrária. Estou a ver, eu sou mais católico se comungar de joelhos ou na boca e não comungar na mão. Mas eu acho que uma coisa e outra é completamente desfasada. Portanto, não são as formas. Não é? É o Senhor que eu comungo e isso é que importa. Portanto, eu acho que temos que passar aqui as aparências, as periferias, as primeiras imagens, os aspectos, as primeiras impressões, para estar mesmo com a pessoa. E se ele para mim é um filho, se ele para mim é um irmão, então eu trato de outra maneira. Se ele para mim é só alguém, se ele é uma história à família, então se há uma relação pessoal, então eu acho que se consegue ultrapassar essa fronteira do medo, inclusive, que permite depois que haja a igreja em cada um. O tempo é longo, vamos sentar só. Não? Então, se o padre Jorge prescinda a pergunta, eu agradeço. Terminamos aqui. Quem quiser fazer depois uma pergunta mais pessoal pode fazer. Sim, mas vamos terminar as perguntas agora, porque senão depois não vamos conseguir cumprir o programa. Obrigado ao Padre Carlos pelo seu testemunho, mas sobretudo pelas palavras, pelo sentido, o horizonte e as oportunidades que deixa. Por isso também tantas perguntas ficam aqui. Quem depois puder e quiser pode fazer assim alguma pergunta mais. Posso dizer uma coisa? Então não podes. Eu sou daqueles que acha que nos próximos anos a Igreja em Portugal vai ser feita de comunidades mais pequenas. E é engraçado, isso não me mete medo. Portanto, não é porque vamos ser numericamente menores que vamos ser menos fecundos, menos irradiadores, menos prometedores, possibilitadores do Evangelho na vida do nosso mundo. E, portanto, eu vejo um futuro a transformar-se, comunidades a nascer e a morrer, mas acho que isso não nos devia assustar, pelo contrário, acho que nos devia animar no Espírito Santo a construirmos uma igreja que não será o que foi, nunca será o que foi, mas será o que nós também quisermos com a força do Espírito. E, portanto, pela esperança é que vamos.